A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. E aí ele vai falar um pouquinho sobre, como eu falei para vocês, da caminhada. E eu queria, para explicar essa ideia de caminhada, eu acho que o texto de Romanos 8 ele é o mais sucinto aqui para a gente conseguir entender isso bem. Então, lá em Romanos 8, a gente usa esse texto aqui e a gente evita um pouquinho ele também por conta do assunto de predestinação. Mas não tem nada demais aqui. Então, olha o versículo 28. Tá? Ele vai começar a falar da nova vida em Jesus, né? Que não temos mais nenhuma condenação, nós estamos livres. E isso é uma manifestação clara do amor de Deus, pessoal. Deus ele não precisava salvar ninguém. Não precisa. Ele poderia ter matado todo mundo e feito uma nova humanidade. Só que ele vai e opta pelo caminho mais difícil. Ele faz com que o seu filho pereça ali na cruz em nosso favor. Então, um ato de amor que nos constrange, porque nós não merecemos isso. Agora, quando a gente observa esse texto aqui, ele vai trabalhar justamente como isso acontece ao longo da caminhada cristã. A questão da condenação, não somos mais condenados, agora nós conseguimos, através de Jesus, uma nova vida. E vem o versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, o que esse texto está falando? Tudo que acontece ao nosso redor contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, aqueles que nasceram de novo, tudo que acontece ao nosso redor contribui para que nós... contribui de alguma forma. Né? Contribui para quê? É o versículo seguinte, né? Eu já vou dizer. Mas tudo que acontece tem essa contribuição. Então, sejam as coisas boas da vida, sejam as coisas ruins, sejam as coisas tristes, sejam as coisas felizes. Tudo isso coopera, de certa forma, para que nós, como seres humanos, tenhamos uma vida transformada. E aí vem o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quando a gente olha isso aqui, é meio assustador esse texto, né? Um negócio meio... Ai, gente, que texto estranho, né? Mas vamos devagar. O que diz o versículo 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por que contribuem? Uma pergunta honesta. Você vai perguntar, tá, mas por quê? Por que tudo contribui para a minha vida? Versículo 29. Porque, aí ele vai explicar, os que dantes conheceu, ou seja, esse os que dantes conheceu é uma palavrinha só em grego, que significa conhecer com antecipação. Ou seja, Deus ele não é onisciente? Se Deus é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que aconteceu no passado, ele sabe o que vai acontecer agora e ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Na forma como a gente entende a Bíblia, a gente entende que Deus, por mais que saiba o que vai acontecer, ele não determina tudo o que vai acontecer. Ele deixa uma certa liberdade para as criaturas. Uma certa liberdade sempre com muito cuidado, tá? Então, por mais que ele não determinou tudo o que vai acontecer, ele sabe ali o que vai acontecer. É como se ele olhasse ali para o tempo e ele já viu toda a história. Então ele já sabe quem foi até o final da vida cristã, ele já sabe quem reconheceu, quem não reconheceu, ele já sabe quem negou, quem não negou, ele já sabe de tudo, né? É até meio sem graça, né? Que ele já sabe... Brincadeira, né? Mas já sabe de tudo que vai acontecer. Não tem spoiler, não tem surpresa, né? Por quê? Porque ele tem o controle sobre tudo, obviamente, né? Então, brincadeiras à parte, Deus ele sabe de tudo que vai acontecer, tá? Ele já sabe da parada toda. Então, o texto vai dizer, Deus conheceu a gente antes. Por que ele conheceu a gente antes? Porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe quem reconheceu ele e quem não reconheceu. Então, antes do Moisés nascer e não ter resistido à graça de Deus, ele já sabia disso. Ele já sabia que isso ia acontecer. Então, por isso que ele diz, eu conheci vocês há bastante tempo, né? Já sabia que isso ia acontecer. Não que ele tenha, como eu já falei para vocês, escolhido lá de antemão, tá? Não é isso que o texto está dizendo e não é isso que a gente entende também. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que ele está dizendo aqui? Ele conheceu a gente antes, ele já sabia sobre nós aqui. E agora, ele vai predestinar a gente para ser a imagem de Jesus. O que é predestinar? Predestinar é muito fácil, antes, né? E destino, ou seja, o destino do cristão já está garantido. Então, o que ele falou? Eu já conheci essas pessoas e eu decretei, porque tem um decreto aqui, né? Que ele fala no versículo 28. Eu decretei, quem reconhecer a mim como Senhor, está garantido, tranquilo, está com destino garantido. Então você entrou no ônibus ali e você vai para a cidade celestial.
fica quieto dentro do ônibus, né? Não é para pular do ônibus. Se pular do ônibus aí não está mais predestinado, né? Mas é essa a ideia da imagem, né? Como se todo mundo que estivesse no ônibus, no navio, já tivesse com destino garantido. Agora você tem que ficar lá dentro. Então, essa ideia aqui. Jesus nos conheceu antes, garantiu o nosso destino para quê? Para que nós sejamos iguais a Cristo. Esse é o ponto-chave. Então, o objetivo da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o ponto central. Quando a gente entende isso, a gente já entende boa parte do Evangelho. E aí a gente entende o versículo anterior. O quê? Que diz exatamente que tudo contribui para o bem da gente. Por que tudo contribui? Porque tudo que acontece, de alguma forma, vai cooperar para a gente ser mais parecido com Jesus. Às vezes é uma coisa boa, às vezes são coisas ruins, né? Mas tudo isso aí, se você observar quando a gente passa por momentos mais difíceis, a gente ali buscando a Deus e pedindo a Ele misericórdia, através da graça dele, consegue sair um pouquinho melhor daquela situação, né? Pensando assim, em sair mais parecido com Jesus. Então esse é o ponto-chave, a gente tentar ser mais parecido com Cristo, né? Claro que não é por mérito humano, é pela graça de Deus. E ele continua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, Cristo foi o primeiro e nós vamos para o mesmo destino, né? E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ou seja, ele garante até o final o sucesso da vida cristã. Ou seja, a pessoa ele chamou. Ele chamou a pessoa e está predestinada, destino garantido. Ok. A esse que ele garantiu o destino, ele chamou também. Ok. Deixando bem claro que a iniciativa é sempre dele. Depois que ele chamou, ele justificou. O que é justificar? É declarar justo. O ser humano é culpado diante de Deus por causa do pecado. Agora, essa culpa, ela é eliminada quando Cristo vai lá na cruz e morre pela gente. E a gente tendo fé em Jesus, isso tira a culpa das nossas vidas. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, a esses que foram justificados, que foram declarados como inocentes, vão ser glorificados. A glorificação dentro da teologia do Novo Testamento, a gente entende que é o processo que... Qual é a maior glória para a vida do cristão? É a morte com Jesus, né? A gente poder sair dessa vida e morar eternamente com Cristo, que é o argumento lá em 1 Coríntios capítulo 15, que não vai dar para a gente ler hoje. Mas esse é o argumento ali sobre essa glória do cristão. O cristão ele é verdadeiramente glorificado quando Cristo transforma a nossa vida, né? Através ali do corpo glorificado. E é um momento que o pecado não tem mais efeito sobre a gente. O pecado verdadeiramente não tem mais esse efeito.